Por isso, seja livre neste lugar, Espírito Santo. Tenha liberdade para fazer aquilo que o Senhor preparou para a vida de cada pessoa. O nosso coração está aberto. Lucas 22, 19. Como devemos comparecer diante da ceia do Senhor? Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Igreja, existe 3 verdades que se apresentam na Santa Ceia do Senhor. A primeira delas é a lembrança, o memorial da cruz. A igreja, em momento algum, pode perder de vista, pode se esquecer. A igreja não pode se esquecer do que aconteceu na cruz do Calvário. Porque a morte de Cristo, ela tem um propósito. O propósito da morte de Cristo na cruz foi restaurar, foi trazer uma nova aliança de Deus para com o homem. Jesus, ele morreu na cruz para que eu e você pudesse novamente ter comunhão com o Pai. E por causa disso, nós temos os benefícios de ser chamado filho e filha de Deus. O sacrifício de Jesus nos deu o direito de ser herdeiros, filho e filha de Deus. Você pode glorificar ao Senhor? Então, irmãos, vamos entender que o culto de Santa Ceia não é um culto comum. Não é mais um culto. Nós nos preparamos para estar aqui. A liderança esteve aqui na sexta-feira, orando por este lugar, por este culto, pela vida de cada um de vocês. O lugar onde você está sentado foi ungido, foi consagrado, foi liberado palavras proféticas. Creia que aonde você está, pessoas estenderam a mão, pessoas ungiram este lugar e profetizou cura, profetizou libertação, profetizou salvação para a tua vida, profetizou vitória sobre você. O louvor se preparou. O diaconato se preparou. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer forma. Nós vamos aprender no dia de hoje como nos apresentar diante de Deus num dia de Santa Ceia. E para isso nós vamos ler o Salmo 51. Salmos capítulo 51, a partir do versículo 1. Você pode acompanhar a leitura na projeção, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda culpa e purifica o meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tem razão em me condenar, em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei.
Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Mantenha a tua Bíblia aberta. O Salmo 51 foi um salmo escrito pelo rei Davi, num momento muito difícil da sua vida. Davi havia pecado. Davi tinha cometido o pecado de adultério. E quando ele foi confrontado pelo profeta, Davi caiu em si. Davi, ele toma ideia da sua situação. E ao invés de fugir, ao invés de esconder de Deus, Davi, ele vai procurar a Deus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós precisamos nos apresentar diante de Deus da forma como nós somos e estamos. Diga assim, da forma como eu sou e da forma como eu estou. Eu preciso me apresentar diante de Deus. É muito comum, de repente, a pessoa ela não está bem na sua fé, ela talvez está meio distante de Deus, ela peca, ela cai, e a primeira atitude é se afastar, é fugir. Eu não vou hoje na Santa Ceia. Eu não vou hoje para tomar a Santa Ceia. Mas aqui nós vemos que o rei Davi, o salmista Davi, apesar de ter cometido um pecado gravíssimo, ele se apresenta diante de Deus com o coração arrependido. Como é que eu me apresento diante de Deus? Diga, com arrependimento. Irmãos, nós precisamos vir para a casa de Deus com o coração arrependido. Você não precisa fugir, você não precisa se esconder, porque quando você vem diante de Deus, você não está diante de um juiz que vai apontar uma sentença, que vai liberar um castigo, mas você está diante de um Pai que é cheio de amor e cheio de misericórdia, e se Ele encontrar arrependimento em teu coração, Ele vai te perdoar, Ele vai limpar o teu coração, Ele vai deixar o teu coração limpo novamente, Ele vai restaurar a tua vida, Ele vai restaurar a tua fé. Por isso, nesta manhã, o Senhor está aqui dizendo: vem meu filho, vem minha filha, se há arrependimento no teu coração, eu estou aqui para te perdoar. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus com arrependimento. Não adianta a gente chegar aqui e falar: Senhor, eu quero a bênção, eu quero um milagre, eu quero isso. A primeira coisa que nós precisamos fazer é apresentar quem nós somos e como nós estamos. E foi isso que Davi fez. A primeira coisa que Davi fez ao chegar diante do Senhor é falar: Senhor, eu pequei. Senhor, o que eu fiz foi errado. E eu quero o teu perdão. Para nos apresentar diante de Deus, nós precisamos ter disposição para mudar. Olha o que fala no versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Diga, primeiro passo, arrependimento. Diga, segundo passo, disposição para mudar. A gente se arrepende, mas a gente precisa tomar uma decisão. E aqui, Davi, ele falava: Senhor, me dá um coração novo, Senhor. Olha o que eu fiz.
eu adulterei. Me dá um coração puro. Me dá um espírito estável. O que é estável? Um espírito, um coração que não fica mudando de ideia, que não é levado por sentimento, por emoção, por desejo. Havia no coração de Davi um desejo de ser mudado, um desejo de mudança. E isso também precisa fazer parte de nós, irmãos. Nós nos arrependemos, o Senhor limpa, perdoa, restaura o nosso coração, mas é necessário nós termos uma posição de inconformismo, de falar: eu não aceito continuar assim. Eu não me conformo em viver da mesma forma. Eu não me conformo em continuar longe do Senhor. Eu não me conformo em continuar cometendo esses mesmos erros, caindo nesses mesmos pecados. Ele falava: Senhor, me dá um coração. Me dá um coração novo. Me dá um coração novo, um coração puro. Senhor, traz para mim a alegria da salvação novamente. Eu quero me alegrar com aquilo que é do teu reino. Eu não quero me alegrar com as coisas lá de fora, mas eu quero ter a alegria da salvação. Havia um desejo, um clamor por mudança. Como é que nós nos apresentamos diante do Senhor no dia de hoje? Arrependimento, disposição para mudar. E depois ele continua, 13. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Terceiro passo, restaurar a adoração. Irmãos, a adoração não é somente quando nós cantamos, quando nós levantamos as nossas mãos. A adoração verdadeira a Deus é quando Deus, Ele ocupa o centro da nossa vida. A adoração verdadeira a Deus é quando Ele está lá, no topo da nossa lista de prioridade e importância. Aqui, o salmista estava falando: Senhor, restaura a adoração dos meus lábios, restaura a adoração da minha boca. E nós precisamos ser adoradores que praticam, que vivem aquilo que canta, aquilo que professa, aquilo que fala. Se nós adoramos ao Senhor, honramos ao Senhor, Ele precisa ser a prioridade da nossa vida. E Davi dizia: Senhor, eu quero ser um adorador de verdade. Eu quero ser uma adoradora de verdade. Então, irmãos, para que nós possamos nos apresentar hoje diante da mesa do Senhor, o Senhor, Ele quer fazer de nós verdadeiras adoradores, adoradoras, aleluia. 16, não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Davi, ele dizia o seguinte: eu sei que o que o Senhor quer não é sacrifício. O Senhor não quer ver a gente sofrendo, como o Wellington ministrou aqui através do louvor. O Senhor não quer ver a gente pagando, colhendo por causa dos nossos pecados. O que o Senhor espera de nós, irmãos, é um coração obediente, um coração sensível. Davi falou assim: se o Senhor quisesse sacrifício, eu vinha e prestava todos os sacrifícios, mas não é isso que o Senhor quer de mim.
O Senhor quer de mim um coração quebrantado. E sabe o que é um coração quebrantado? É um coração sensível. Um coração humilde. Um coração que o Senhor consegue tratar. Um coração disposto a ouvir a voz de Deus. Arrependimento, disposição para a mudança, restauração da adoração e quebrantamento. É você se quebrar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti. Senhor, eu reconheço que eu não posso viver se o Senhor não estiver comigo. Eu não posso viver sem Sua presença, eu não posso viver sem o Seu amor, sem o Seu cuidado. E por último, versículo 18. Por Tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, e das orações, e das ofertas queimadas, e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. No final, ele se arrependeu, ele teve disposição para mudar, ele restaurou a adoração dos teus lábios, ele estava com o coração quebrantado, e agora ele prestava ações de graça. Diga: gratidão. Aqui ele entregava a sua oferta de gratidão, o seu reconhecimento. Aqui ele demonstrava aquilo que ele sentia diante daquilo que Deus tinha feito na vida dele. Irmãos, nós chegamos diante da presença de Deus, talvez num dia como hoje, quebrado, envergonhado, de cabeça baixa, humilhado, humilhada, falando: eu não presto, eu sou inútil nessa vida, eu não consigo mudar, olha o que eu tenho feito, olha o que eu falei dentro de casa, olha o que eu fiz ontem. Mas aí, irmãos, a gente chega diante de Deus, com as vestes sujas, com o coração partido, talvez ainda bravo, irado, triste, magoado. Mas você se apresenta com o coração arrependido. Você mostra que você está disposto a mudar. E aí o Senhor, Ele vem, Ele limpa, Ele nos purifica, Ele restaura o nosso coração. Nós podemos abrir a nossa boca para adorar a Deus de maneira verdadeira. E o nosso coração está sensível para o agir, para o tratar do Senhor. E no final, nós precisamos reconhecer aquilo que Ele fez. Porque o que eu estou falando sobre isso hoje é o que Ele faz todos os dias na nossa vida. Todos os dias o Senhor está disposto a nos perdoar, a nos limpar, a restaurar a nossa vida, a restaurar a nossa adoração. Todos os dias o Senhor está disposto a tratar o nosso coração. E eu quero perguntar para você se você é grato por isso. Quem é grato? Irmãos, nós precisamos entender que o culto de Santa Ceia, ele faz com que a gente possa ter esperança nos dias de aflições. Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga: as dores e as aflições de Cristo me traz esperança. Quando você olha para aquilo que Cristo passou,
Não é para você chorar, coitadinho de Jesus. É para você se alegrar que Ele já venceu as dores e as aflições deste mundo, para que você também possa vencer. O Senhor não quer que nós venhamos ter dó dEle, porque Ele já venceu, Ele é rei. O Senhor quer que nós venhamos ter fé na obra que Ele realizou. É necessário olhar para a cruz e falar: eu creio que Jesus venceu e por causa disso eu também vou vencer as dores e as aflições que eu estou passando. A Santa Ceia, ela nos fortalece, porque ela nos liga, ela nos conecta, ela traz comunhão com Cristo. João 6,56. Todo aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue, permanecerá em mim e eu nele. Você vai ficar mais perto de Jesus hoje. Durante o mês, durante as semanas, a gente pode fraquejar, desanimar, se esfriar. Mas quando chega o dia da Santa Ceia, irmãos, a gente zera tudo. A gente começa de novo a nossa caminhada.